A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja alcançando você, alcançando a sua família. Muito bom dia. E estamos aqui neste domingo para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? Hoje, 27 de fevereiro de 2022, a nossa lição é a lição de número 9 da revista da CPAD. E o nosso tema hoje é o seguinte: as histórias e as poesias falam ao coração. É verdade, não é? Histórias falam profundamente aos nossos corações, como também as poesias, né, tocam profundamente na vida da gente, não é verdade, meu querido? E então a nossa lição hoje é esta, tá? As histórias e as poesias falam ao coração. E o nosso texto áureo é Salmo 119, versículo 107, que diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade da nossa lição, a verdade prática da nossa lição é que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé, produz esperança em nossos corações. Então, meu amado, os livros históricos, os livros poéticos mostram a soberania de Deus, tá? E o nosso textuário é justamente esse: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Amém? A nossa leitura bíblica, que é realizada em classe, está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 20 ao 25, e Salmos 119, versículos 105 ao 108. Vamos proceder com a leitura? Se você está acompanhando aí com a sua revista da Escola Dominical, essa leitura está impressa na sua revista. Se você está apenas com a Bíblia, então já deu tempo aí você encontrar, não é? E vamos proceder, Deuteronômio 6, a partir do versículo 20 ao 25, que diz assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos
perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. O Salmo 119, versículos 105 ao 108, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar na lição de hoje. Amém? Querido Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, meu Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. E aqui e agora queremos pedir a direção dos céus para a lição de hoje, Senhor, para que nós possamos aprender o máximo, meu Deus, da tua palavra, que o Senhor nos abençoe com o discernimento, com o entendimento, meu Deus, da lição, e que nós possamos crescer mais e mais na vida cristã, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, queridos, estamos prosseguindo em nosso estudo bíblico sobre as Sagradas Escrituras. E na lição de hoje, nós temos a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e também dos livros poéticos. Queridos, nós todos devemos compreender que as narrativas presentes nos livros de Josué, as crônicas, apresentam a experiência de Israel com o seu Deus. Nos dilemas, nos conflitos, como também nos milagres, vemos provas do cuidado e da providência de Deus na vida do povo de Israel. Já a literatura poética e sapiencial aponta para a sabedoria e para as verdades divinas. Queridos, a lição de hoje nos ajudará e muito a entendermos os livros, históricos, os livros poéticos, tá? E por isso o tema, as histórias e as poesias falam ao coração, Falam ao meu, ao seu, falam aos nossos corações, não é verdade, meu amado? Então, querido, olha, a Bíblia ela faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus, Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa, Os livros poéticos e de sabedoria recorrem aos textos líricos com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje nós estudaremos as experiências e também as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem vem fortalecer a nossa fé, vem fortalecer o nosso coração, vem provocar mais obediência da nossa parte para com o Senhor nosso Deus. A palavra-chave da lição é coração. Então segura aí o teu coração, E recebe a mensagem de Deus através desta lição tão abençoada, tá? E o nosso tema, só para a gente lembrar, é as poesias, As histórias e as poesias falam ao coração, tá bom, meu querido? E o primeiro ponto da nossa lição é as histórias do Antigo Testamento. Sabe,
quando eu era criança, a gente ficava numa roda na sala da nossa casa, ou na cozinha, ou na frente da casa. Naquele tempo a luz era bem minguada e o meu pai e minha mãe contavam histórias para a gente. As histórias dos meus pais eram tão bonitas que eu tenho passado isto para os meus netos, meus filhos, passei para os meus filhos e hoje passo para os meus netos. Na palavra de Deus existem livros maravilhosos que contam histórias maravilhosas. E nós vamos ver aqui as histórias do Antigo Testamento. O primeiro ponto é os livros históricos. Queridos, após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. E nós podemos examinar aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só, meu amado, tá? Então, as gerações seguintes, para assegurar a herança, disputam o espaço com outras nações. E os registros dessa experiência com Deus e também da posse da terra são chamados de livros históricos. Então, quando Moisés morreu, o seu sucessor foi Josué. Deus escolheu, chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida, né? E então, queridos, as gerações seguintes, após Moisés, Josué e tudo mais, né? Para assegurar a herança, eles têm que disputar o espaço com outras nações que já existiam ali. E como nós sabemos disso? Através dos livros históricos, tá? Os registros dessa experiência com Deus, como também da posse da terra, são justamente encontrados nos livros históricos. São um total de 12 livros, 12 volumes, que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes do Senhor Jesus. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. E esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Aqui em Josué, no capítulo 21, versículo 45, diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tá certo, meu amado? Então, veja bem que os livros históricos narram todo esse acontecimento, tá? Desde 1400 anos antes de Jesus até Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Olha, querido, vamos ver também as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o tempo do profeta Samuel. Você vê isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 20, diz assim: e as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades de sua sorte da tribo de Efraim. Então, são cerca de 400 anos da história com a atuação dos 12 líderes, tá? Aqui em Juízes 3, 11, diz assim: então a terra sossegou 40 anos e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu.
filho de Kenaz, faleceu. Do 16 ao 30, né, nós vemos ainda mais situações, né, que diz assim: e eu desfez uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado, e vai contando essa história, né? Então, depois de Josué, os juízes governaram Israel até o tempo do profeta Samuel. Então, cerca de 400 anos da história com a atuação dos 12 líderes, tá? Então, nessa época, não havia rei em Israel, tá? Israel ainda não tinha rei. Israel era governado por juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, diz aqui Juízes 18, versículo 1. Não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. Então, meu amado, veja bem, diz que nessa época não havia rei em Israel, e cada um andava como queria. Não havia normas, não havia obediência a normas. Então, aqui no versículo 25 de Juízes, capítulo 20, diz que naqueles dias não havia rei, e não aqui é em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, por essa razão, a nação entrou em um declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, a nação passou por esta situação difícil. Aqui no capítulo 3, versículo 7 de Juízes, diz: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Deus está sempre presente nas nossas vidas, e Deus é justo. Então, por causa desse distanciamento dos filhos de Israel de Deus, se distanciaram de Deus, serviram a Baal, serviram a Astarote, não é? Esqueceram-se do Senhor, né? Então, por essa razão, a nação entrou em um declínio espiritual, e como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Olha, aqui no versículo 8 do capítulo 3 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu, né, ele os entregou em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Durante 8 anos. Então Eudes estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe escravou no ventre. Então, olha, meu querido, apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores. Sempre que o povo passava por situações, sempre que o povo era subjugado, Deus sempre levantava alguém para libertar. Então, as histórias dos juízes é muito rica em detalhes, em informações, sabe? E nos deixa assim perplexo de ver os livramentos que Deus provinha para o seu povo. Então, apesar disso, como dissemos, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Aqui no versículo 9 do capítulo 3 diz assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Olha, meu amado, no versículo, ainda lendo aqui,
versículo 15 diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, né? Homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Sabe, meu querido, no capítulo 6, versículo 7, diz: sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Tá? Outra história bonita. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos a Baalins. Essas histórias todas apontam para a fidelidade e também para a misericórdia divina, misericórdia de Deus. Então nós vemos aqui quantas vezes o povo de Israel caíram, né? E Deus levantou libertadores, Deus levantou juízes. Com relação aqui aos midianitas, Deus levantou Gideão, né? E assim muitas histórias maravilhosas aqui com relação aos juízes, as histórias dos juízes. Então vale a pena você se aprofundar, vale a pena você, como também a mim, vale a pena nos aprofundarmos mais em estudar as histórias dos juízes, né? Então é importante para a gente, porque a gente armazena mais conhecimento, né? E podemos aí sentar, né, na roda aí, na mesa, na sala, na cozinha, quem sabe na frente da casa, e conversar com os filhos, com os netos, sobre os juízes de Israel, seus feitos e tudo mais, tá bom? Então, meu querido, o terceiro ponto é as histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Essa história você encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 8. Versículo 5 diz assim: disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Olha, no versículo 17 do capítulo 9 diz: e quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Então Saul foi o primeiro rei de Israel. Essa história bonita você encontra em 1 Samuel. Então é bom estudar, não é verdade? Porém, Saul fracassou, não é? Saul fracassou. Deus tem chamado tantas pessoas, não é verdade? E até andam bem e de repente fracassam. Quem sabe você que está hoje comigo aqui na lição, conhece alguém assim? Quem sabe você também não está vivendo um momento de declínio na fé, de declínio espiritual. Aqui em 1 Samuel 16, versículo 1 diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus escolhendo agora mais um rei. E este agora é Davi. Uma história tão bonita que nós temos, né, do Davi, tá? O pastor de ovelhas que tornou-se rei de Israel, o pastor de ovelhas que com uma funda matou o gigante Golias, não é isso? Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim, né? Deus escolhe Davi e faz uma promessa a ele de um reino que não teria fim. E Salomão lhe sucedeu. E após a morte de Davi, o reino se dividiu, Israel do norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios e em 586 a.C. também, Judá
caiu diante da Babilônia. Contudo, em 1539, antes do Senhor Jesus nascer, cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá. A esperança messiânica se cumpriu em Jesus. E nós vemos isto nos evangelhos. Lucas capítulo 1, 32 e 33 diz: Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, cumprindo assim a promessa que Deus fizera a Davi. Então essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados, não é verdade? O próprio Jó, ele fala lá no capítulo 42, no versículo 2, que segundo nos transmitiram os mesmos, os que presenciaram desde o princípio foram ministros da palavra, né? Então, não pode se frustrar, né, irmãos, os planos do Senhor. Isso também se aplica a nós. Os planos que Deus tem para conosco não podem serem frustrados, não é isso? E com certeza vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Então, meu querido, este foi o primeiro ponto da lição, né? As histórias do Antigo Testamento. Espero que você verifique mais os livros históricos, também estude mais sobre as histórias dos juízes e as histórias dos reis de Israel. Com certeza você vai achar incrível isso aí, né? Então, o nosso segundo ponto da lição é os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Quem não gosta de poesia, não é verdade? Tão lindo, né, as poesias, não é verdade? E tantos poetas com tantas poesias bonitas, e a Bíblia está cheia delas. Os livros poéticos alegram o nosso coração. Olha, os livros sapienciais, né, e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e também poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. Quem não gosta, né, de poesia, de prosa, não é? Não é verdade? Às vezes a gente para tempo para ouvir uma prosa, não é? Ouvir uma poesia, e elas são educativas, são boas, agradáveis de se ouvir, né? Então, meu querido, nós temos então 5 livros do Antigo Testamento que são livros poéticos e sapienciais, né? Porque eles ensinam também a sabedoria e ensinam por meio de poesia e de prova. São quem? Que livros são esses? O livro de Jó, o livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Olha, Eclesiastes foi escrito quase todo ele em prosa. E os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. Então, de modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente nós falamos. E a poesia, ela expressa sentimentos, expressa pensamentos mediante versos que atingem o intelecto, atingem as emoções das pessoas. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que à teoria propriamente dita. Tá certo, meu amado? Então, os livros sapienciais e poéticos, nós aprendemos que são 5 livros no Antigo Testamento, que são chamados de escritos sapienciais e poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Mas nós temos aqui Eclesiastes e Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase: é
tudo vaidade. O propósito do livro de Eclesiastes é mostrar para os seus leitores que tudo não passa de vaidade. E nós vemos isso em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 2. Diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Indicando, irmãos, a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O resto é vaidade. O sentido da nossa vida é esse: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele diz aqui, em capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13, ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Já o tema de Provérbios, amados, afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você verificar Provérbios capítulo 1, versículo 7, você vai encontrar isso aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O sábio aqui, Salomão, está dizendo que somente os loucos desprezam a sabedoria. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, precisamos realmente temer ao Senhor, respeitar, honrar ao Senhor, tá? Então, o tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor ele enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Aqui em Provérbios, no capítulo 31, versículo 30, diz assim: sim, enganou enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha, enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, tema ao Senhor Jesus. Olha, já o livro de Jó, o tema é o sofrimento. Esse é o tema do livro de Jó, tá? Então, veja bem, esse tema, o livro de Jó vem mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Foi o que Jó fez e sobreviveu a todas aquelas situações pelas quais ele passara, mostrando que a dor, meu querido, é possível sobrepujá-la quando tememos ao Senhor. Já Salmos e Cantares de Salomão. Olha, Salmos e Cantares de Salomão. O salmo em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Esta é a mensagem principal do livro: louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Então, nesses aspectos, considera-se como verso-chave o Salmo 29, versículo 2. Esse é o verso-chave do livro de Salmo, que diz o seguinte: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Não é? Então,
Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Já o livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e sua mulher. Olha o que diz aqui em Cantares, capítulo 6, versículo 3. Diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tá? Então, isso aqui sintetiza a fidelidade entre o marido e a sua mulher e vice-versa. Tá certo, meu amado? Então, querido, os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, de forma singela e prática, a verdade e a sabedoria de Deus. Não é verdade, meu querido? Então, vamos continuar agora no terceiro ponto da nossa lição. Amém? Aqui no terceiro ponto é uma mensagem ao coração. Ora, nós falamos aqui no início o tema da nossa lição. As histórias e as poesias falam ao coração. E o nosso terceiro ponto é justamente esse, uma mensagem ao coração. Uma mensagem de soberania. Olha, a Bíblia descreve que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. Não é verdade? Está lá. Isso nós encontramos em Josué, no capítulo 3, versículo 13. Tá? Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão num montão. Olha, queridos, a Bíblia descreve que o que Deus fez na vida das pessoas, né? Por meio de mensagens lindas, né? Aqui nós vemos, né? Então, e também o que Deus fez por meio delas, tá? Por exemplo, Deus conduziu Josué, como falamos, na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida, né? Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita, tá? Então, aqui nós vemos aqui uma referência que, como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e Gomorra. Seríamos semelhantes, né? Então, meu amado, o Senhor não permitiu a extinção da nação eleita. Tá? Ele resgatou da Babilônia os remanescentes conforme a promessa feita a Davi. Tá? Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, né? O Messias prometido. E assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da vontade do Senhor. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Queridos, assim sendo, nosso coração deve se aquietar, como dissemos, porque Deus, Ele é soberano. Ele age na história e nada vai acontecer sem que realmente Ele permita, nada vai acontecer fora da sua vontade. Uma mensagem ao coração, uma mensagem de sabedoria. Olha, Deus é a fonte da sabedoria, né? O sábio Salomão, ele já dizia, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então Deus, ele é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Para que eu quero ser sábio? Para que eu quero ser sábio? Eu quero ser sábio para agradar ao Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agrada ao Senhor. Então, desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, nós citamos andar retamente. Olha, este é um conselho para todos nós, tá? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, o primeiro conselho aqui para a gente, né? Olha, que conselho prático abençoado, andar retamente. Porque quando andamos retamente, o Senhor é escudo para nós. Outra coisa que Ele nos aconselha, meu querido, é fugir da luxúria. Fugir da luxúria, tá, meu amado? Para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Foge. Não ser preguiçoso é outro conselho que nós temos nesta palavra que fala aos nossos corações. Vai ter com formiga, ô preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Aprende com elas. Outro conselho é manter a boa reputação. Manter o bom testemunho. É bom que as pessoas comentem a seu respeito coisas boas, mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Manter a boa reputação. Como é bom as pessoas falarem bem da gente, não é verdade? Não importa qual a sua situação financeira. O importante é que você tenha uma boa reputação e as pessoas comentem a seu respeito, né? Com alegria de ver que você é uma pessoa de boa índole. Outro conselho é tomar cuidado no falar, tá? Lá em Eclesiastes diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. E cuidado com o que fala. Outra coisa é não confiar no dinheiro. Mais um sábio conselho, porque amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Olha, conselho muito sábio. Um outro conselho é viver com alegria. Viver com alegria. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Conselho sábio, viver com alegria. Como que eu estou vivendo? Muitas pessoas vivem amargurada, entristecida, né? Outra coisa, outro conselho é remir o tempo.
também, né, remir o tempo. Olha, aqui em Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho nele contentamento. Precisamos remir o tempo, tá, meu amado? Remir o tempo, manter a integridade. Olha, não importa o que eu vou passar, não importa o deserto, o vale, as provas, mas eu vou me manter íntegro. Observaste o meu servo Jó, homem temente a Deus, fiel, homem íntegro, né? Outro conselho é aceitar a repreensão. Muitas pessoas não querem ser repreendidos, não aceitam a repreensão, estão errados, mas não aceitam que alguém diga que está errado, que alguém o corrija. Mas precisamos aceitar a repreensão. Esse conselho vem lá de Jó, capítulo 5, versículo 17. E um outro conselho é confiar no Senhor. Como é que vai a sua confiança no Senhor? Você tem confiado que Ele cuida de você? Você tem confiado que o Senhor está no controle de todas as coisas? Como é que está a sua confiança no Senhor? Confiar no Senhor. E desfrutar do verdadeiro amor. Meu amado, desfrutar do verdadeiro amor. Salomão lá, em Cantares, ele diz assim: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam, tá? Então, meu querido, desfruta do verdadeiro amor, tá? Com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família, seus filhos, com Deus, como nos diz, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino, do toque de Deus no seu coração, tá? Deus vai tocar profundamente e você vai seguir estes conselhos. Sobretudo, o que se deve guardar, meu amado, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. Então, observa, tá bom? O terceiro ponto aqui da mensagem, da nossa terceira parte da lição, que há uma mensagem ao coração, o terceiro ponto é uma mensagem de adoração. Olha, o livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos. Os Salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia e tristeza. Não é verdade? Aqui no Salmo 116, versículo 3 diz: cordéis de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderam de mim. Encontrei aperto e tristeza. Olha só, meu amado. Então, é muito peculiar você achar essas características, né? Essas expressões, tá? De emoções do coração humano, como medo, angústia, tristeza. Também força, segurança e alegria você encontra nos Salmos. No Salmo 118, versículo 14, diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e também da adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia. Aqui no Salmo 3, no versículo 3 do Salmo de número 3, diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Também, outra mensagem
importante é o coração contrito. Precisamos manter o nosso coração contrito. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Mantenha o teu coração contrito. O coração também que glorifica. O Salmo sempre mostra isso. O Salmo 8, versículo 1 diz: o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Olha, o coração agradecido. Também o Salmo nos mostra o coração agradecido, o coração arrependido. Nós vemos a experiência de Davi no Salmo 51, versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha, querido, mensagem para o teu, para o meu, para os nossos corações, não é verdade? Então, os sentimentos do coração estão impressos na história, impressos na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Amém? Deus venha abençoar grandiosamente a sua vida, você que está acompanhando com a gente, né? E para concluir, a experiência do povo de Deus na conquista e também na posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Amém, querido? Deus te abençoe. Vamos aqui revisar o que nós estudamos, tá? Para a gente encerrar a lição de hoje, vamos revisar o que nós estudamos nesta lição, tá? Revisando o nosso conteúdo. O que Israel experimentou no período dos livros históricos? Você lembra? Israel experimentou a providência e também a proteção e o juízo divino. Amém? Lembrou? E para onde as histórias desses livros apontam? Essas histórias apontam para a fidelidade e também para a misericórdia de Deus. Agora, daria para citar 5 livros que são classificados como livros sapienciais ou poéticos? Daria o livro de Eclesiastes, Provérbios, Jó, Salmos e Cantares de Salomão. São os 5 livros sapienciais ou poéticos. O que acontece quando observamos os princípios divinos? Você lembra? Olha, observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Então, se eu quero sabedoria, eu quero ser uma pessoa sábia, eu devo observar os princípios divinos. E quem conservou a nação e preparou o caminho para a vinda do Messias? Você lembra quem foi? Quem conservou a nação e preparou o caminho para a vinda do Messias? Deus. Se você respondeu Deus, você respondeu corretamente. Amém, meu querido? Então, que Deus esteja abençoando sua vida, abençoando você, abençoando sua família. Tá certo, meu querido? A lição de hoje foi
foi a lição número 9, do dia 27 de fevereiro de 2022. E o nosso tema foi: as histórias e as poesias falam ao coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero você na nossa próxima aula, do próximo domingo. Espero que você esteja com a gente para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir aqui para você que, se você puder e quiser nos ajudar, se inscreva no nosso canal, tá? Bispo Antônio Dias Oficial. Você acha o nosso canal, você se inscreve, você pode deixar o seu like, né? E também ativar o sininho para que todas as vezes que nós fizermos uma publicação, você possa ser avisado e assim você possa assistir, você não venha perder as nossas publicações. Sempre procuramos trazer na maior simplicidade, com uma linguagem para que todos possam entender. Nós não estamos aqui trazendo uma lição para eruditos, mas estamos trazendo uma lição para cristão, para pessoas que querem aprender a palavra de Deus, tá? Então, meu querido, inscreva-se no nosso canal e nos ajude. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus grupos de amigos, pelo WhatsApp, pelas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a essa bênção de Deus. Eu creio que através de você, Deus pode abençoar muitas vidas. Quero agradecer, sim, de coração, porque você assistiu até o final a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Mas sempre digo a você, a melhor escola é a presencial. Aquela que você vai para a sua classe estudar junto com o seu professor e assim interagir com ele e com os demais alunos. Tá bom? Deus te abençoe. Eu tenho um convite para você. Olha, todos os dias de segunda a sexta, nós temos o programa Despertar com Cristo, das 5 às 7 da manhã, na rádio CBC Gospel e também na CBC TV. É muito fácil você ter acesso a essa rádio ou à TV. Você pode acessar pelo nosso site www.cbctvgospel.com.br. Você acessa pelo site e você tem a opção de ouvir a rádio ou assistir a TV. Ou então você pode ir no Play Store e digita lá na barra de procura CBC Gospel. Você vai achar o aplicativo Rádio CBC Gospel, você instala no seu celular e quando você mandar abrir, você vai já encontrar a nossa rádio tocando. E se você quiser alternar para a TV, você vai lá na barrinha de menu, clica lá, você vai ter a opção TV, você clica lá, você vai estar sendo direcionado para a nossa TV, tá certo? Todas das 5 às 7 da manhã, de segunda a sexta, tá? Também, domingo pela manhã, às 6 da manhã, nós temos na TV e no rádio a Escola Bíblica Dominical. E assim temos uma programação abençoada, tá? Das 17h30 às 18h30, nós temos o programa Clamor das 18 horas. Agora, a Rádio CBC Gospel e a CBC TV, elas estão no ar 24 horas, levando mensagens de Cristo para a sua vida. Na rádio, programações abençoadas, na TV também. Tudo que você vai ver lá é material cristão produzido pela comunidade batista cristã. Somos uma igreja segundo o coração de Deus. Aqui fica o nosso convite. Se você quiser participar de uma escola bíblica presencial, esteja conosco em uma das nossas igrejas no Brasil, tá? Aqui na sede nacional, todos os domingos, às 7h30, nós estamos com a escola presencial. Estamos localizados na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à escola Aloysio Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá. Nós temos igreja em outros bairros, em outros estados e também em outras cidades. Então, participe com a gente, vai ser um prazer ter você conosco, tá? Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado, que Jesus te abençoe grandiosamente
tenha um domingo muito abençoado e nós nos encontramos na próxima Escola Bíblica, em nome do Senhor Jesus. Ou se você for à nossa sede, nós nos encontramos lá, ou na Escola Bíblica Dominical, ou no culto da família, às 19 horas.